Muito bem, meus irmãos, a gente vai introduzir agora nesta manhã. Hoje eu gostaria de falar não somente aqui, nessa live que ocorre no domingo de manhã, mas também daremos continuidade hoje à noite. Por isso que a gente fala de série, de conferências. São séries de estudos em uma porção preciosa da palavra de Deus, e hoje eu gostaria de convidá-los a refletir sobre o segredo para suportar uma tempestade de problemas. Eu sei que esse termo está desgastado. A gente encontra por aí o segredo para o sucesso, o segredo para o casamento feliz, enfim, tem muita gente usando esse termo como se fosse algo assim mágico. Não é isso. É uma expressão talvez aqui retórica para demonstrar exatamente os macetes, sobretudo os princípios adotados, sobretudo pelo apóstolo Paulo, mas que se aplica a todos nós também, porque vivemos a realidade difícil da vida. Por isso, é exatamente com essa intenção que nós estaremos usando essa expressão do segredo para suportar. Como esse termo aqui, inclusive, é um dos pais da igreja. Ele usou essa expressão aqui, entre aspas, uma tempestade de problemas. Quer dizer, lá desde o quarto século da era cristã, ele já lidava já tinha essa compreensão a respeito da vida, e já falava e pregava a respeito de tempestade de problemas. Então, isso significa dizer que não é somente a nossa geração que tem que lidar com todas essas questões. O texto básico é 2 Coríntios, no capítulo de número 6, por favor. 2 Coríntios, capítulo 6, do versículo 4 ao versículo de número 10. 2 Coríntios, no capítulo 6, do versículo 4 ao versículo de número 10. Queremos agradecer aqui os irmãos que estão aí nos acompanhando pelo Facebook e também pelo canal de nossa igreja no YouTube. Seria bom ter você sinalizasse, aí tem aí curtir, comentar, compartilhar, para que possamos ter uma compreensão exata daqueles que nos dão a honra de nos acompanhar também de uma forma virtual. 2 Coríntios, em capítulo 6, versículo 4 a 10. Pelo contrário, em tudo, recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infame e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, e contudo eis que vivemos, como castigados, porém não mortos. O que é que diz o versículo 10? Entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Meus irmãos, o apóstolo Paulo introduz esse parágrafo com a palavra triunfante da vida cristã, a saber, a paciência, ou conforme ele usa aqui, ele não fala de paciência, ele fala aqui da muita paciência. E o termo que ele usa aqui no grego, porque o Novo Testamento foi escrito na língua grega, é hipomonê. E aí, de repente, você pode até indagar, aí já vem um pastor com uma palavra sem pé, sem cabeça.
mas é um engodo, porque essa palavra, meus irmãos, pode ser um divisor de águas na nossa vida. Pode trazer para nós coragem, trazer para nós maturidade e trazer para nós resignação e esperança, a despeito, né, das adversidades, né, desta vida. Então, ao final, os irmãos irão compreender de quão bom é saber a respeito dessa grandiosa virtude. Hipomone é uma das palavras mais nobres, né, do Novo Testamento. Normalmente é traduzida por paciência ou perseverança. Por isso que é traduzido aqui como muita paciência. Mas de acordo com os expoentes da teologia, da chamada teologia exegética, diz respeito àqueles comentaristas, aqueles que estudam o texto, para interpretar o texto como de fato ele deve ser interpretado, levando em conta o seu contexto. Segundo eles, não temos uma palavra exclusiva em português que transmita toda a plenitude, né, do seu significado. Então não há, meus irmãos, há muitos idiomas aí importantes. De quando em quando alguém fala assim, nossa, eu tenho vontade de aprender francês, é tão bonito. Outro dia alguém falou assim com tanta emoção, como acho bonito o espanhol. Então é interessante isso. Mas o inglês, né, hoje é uma língua universal, mas nada comparado com a riqueza da língua grega. Às vezes a gente pega um significado assim, num léxico da língua grega. Eusileia trabalha com letras, então às vezes é uma página inteira de uma palavra. Aí fala do antigo, do grego clássico, do koiné, o koiné, que é o grego falado aqui no Novo Testamento, que é o mais popular. Então, às vezes, uma página inteira por causa de uma palavra. O que é que o tradutor fez para a gente aqui? Ele pegou uma. Porque como é que vai pegar uma... Então, a gente já tem uma Bíblia, né? Impossível de carregar. Se ele pudesse traduzir de tal maneira que, para encerrar o significado, né, de um termo. Por isso que a gente trabalha aqui, tenta mastigar e trazer de uma maneira sucinta o possível a respeito de alguns termos aqui do Novo Testamento. Então, segundo os comentaristas, não temos. Ele disse, eu vou confessar para vocês, não temos uma palavra na nossa língua que tem condições realmente de traduzir. Para não ficar sem tradução, e aí ele foi lá e colocou aqui muita paciência. Porém, uma coisa é certa, não quer dizer permanecer com as mãos cruzadas, a cabeça encurvada, numa postura de desistência. Eu sou muito fraco, frágil, não tenho o que fazer, então vou me entregar. Por outras palavras, não tem nada a ver com inércia, não tem nada a ver, né, com passividade. O termo traduzido por muita paciência ou perseverança descreve, na verdade, a notável habilidade, a extraordinária capacidade de suportar as circunstâncias severas e desfavoráveis da vida de uma maneira tão triunfante e surpreendente que as transfigura e muda. Outro dia uma pessoa reagiu para mim, falou assim, cansada, assim, a vida é difícil. Eu achei interessante porque falou assim com você, respirou, não é fácil, a vida é difícil. Diante da dificuldade, dos problemas, das decepções,
né, das angústias. O termo que ele usou aqui no texto chegou a ser usado para se referir à capacidade de uma planta de sobreviver em circunstâncias desfavoráveis, como, por exemplo, cactos, babosa. Há, inclusive, algumas plantas que são impossíveis de matar, segundo a botânica. Eu não sabia disso. Quer dizer, ela pode morrer, mas você tem que fazer um esforço muito grande. Talvez igual esse mato aqui. Aqui no terreno da igreja. Então, se fosse bom, não estava assim. O agricultor faz isso. Para poder prepara o solo todo, aduba, terraplenagem, e pivô central, e não sei o quê, 5 horas da manhã até 6 da noite, para depois, 3, 4 meses, como é o caso do tomate, ver se consegue colher alguma coisa. Mas o mato que entre aspas, não serve, né, para nada, cresce dessa maneira que nós vimos aí. Mas, segundo os botânicos, tem planta que é difícil, pode ser o sol quente, chuva, e consegue resistir. Então, era o termo usado para esse tipo de situação. João Crisóstomo, que é um dos pais da igreja, considerado o maior orador da história, era apelidado de o Boca de Ouro. João Crisóstomo escrevia muito também. Ele chama essa virtude, a saber, a muita paciência, ou aqui no grego, hipomoné, está aqui entre aspas, a raiz de tudo que é bom. A mãe da piedade. O fruto que não seca jamais. E a gente desconhecia essa virtude. A fortaleza que nunca pode ser conquistada. O porto que não conhece nem tormentas. Fecha aspas. Para ele, a palavra triunfante da vida cristã, a saber, está aqui traduzida como há muita paciência. Engraçado que não é a mesma aquela traduzida por longanimidade, que é também muita paciência. Mas que é inferior a essa virtude aqui. Aí ele diz, é a rainha das virtudes. Essa tal hipomoné, é a rainha das virtudes, fundamento de todas as ações justas, paz na guerra, calma na tempestade, segurança, né, nos tumultos. Sim, é a corajosa e triunfante, né, capacidade, né, para suportar a pandemia, para suportar as coisas, que permite uma pessoa superar os contratempos na relação, né, conjugal. Meus irmãos, o que tem de separação, sempre a gente sabe que de 88 para cá, com a questão do divórcio, a gente sabe que tem sido quase uma norma. Mas nessa pandemia, uma coisa, um horror. Outro dia eu estava conversando com um, ele disse, não, a minha esposa quer a separação, mas e pior que ele disse, eu tenho certeza que é por causa desse negócio aí, porque eu conheço, não é, já enfrentou uma maior dificuldade, agora por muito menos, na relação com os filhos, na relação, né, com os pais. Todo mundo só foca a questão, precisa de terapia de casal, precisa ter terapia para os filhos. Está precisando de terapia dos pais com os filhos, dos filhos com os pais, gente enfrentando uma extrema dificuldade nessa questão. Outros com o patrão, tanta gente que sonhava com emprego, mas não são poucas as pessoas, não. Até emprego público, mas que agora vive um
uma dificuldade tremenda, acorda segunda-feira, em vez de feliz, alegre por ter um emprego, mas não é o emprego, é o chefe, que é insuportável, ou a chefe. É a capacidade também para suportar uns aos outros. Paulo fala lá em Efésios, suportando-vos uns aos outros. É a capacidade de suportar tudo isso sem perder a cabeça, sem desesperar. É a corajosa, triunfante capacidade de enfrentar a morte, né, de forma corajosa. Quarto Macabeus, né, por exemplo, é um dos livros apócrifos. Em Quarto Macabeus, essa virtude é descrita como aquela qualidade de poder de resistência espiritual que capacita a pessoa a morrer pelo seu Deus. Depois, né, João Crisóstomo acrescentou: é a alquimia que transforma a tribulação em força e glória. Somente, está aqui a palavra, essa virtude traduzida aqui por muita paciência, pode capacitar um ser humano a agir dessa forma. Então é algo, meus irmãos, que eu estou falando aqui, não é algo inato. Não estou falando aqui que se consegue pela força, por outras terapias, não é isso. Nós estamos falando aqui de algo que é graças à unção, à capacitação, né, do Espírito Santo de Deus. Então essa virtude pode capacitar um ser humano a agir assim, isto é, a permanecer firme a despeito, né, das dificuldades, da pressão, da perseguição e das circunstâncias, né, variáveis, né, da vida. Por isso eu estou, né, convencido que somente aquele que se apropria, ou aquela que se apropria dessa virtude, pode dizer, a exemplo do apóstolo Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Mas antes, no capítulo 4, né, versículo 12, de Filipenses, ele elencou, olha o que ele disse aqui no capítulo 4, né, versículo de número 12. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância, né, como de escassez. O que tem de gente séria, em termos até de trabalhos acadêmicos, exatamente fazendo pesquisa, assim, para terapeutas, para saber, gente, como é que esse homem agiu, como é que ele driblou tanto assim a dificuldade para escrever da maneira que ele escreveu. E essa epístola aqui, nós estamos estudando, essa que eu mencionei agora, Filipenses, provavelmente ele escreveu num escuro calabouço subterrâneo. Se você for lá em Porto Seguro, se você já foi, se fosse, eu não sei, agora não me lembro mais onde é lá o bairro, mas tem lá uma cadeia, a gente, né, chamava no interior cadeia, né? E que mais, da época, você entra num quarto e tem um buraco. E aí o guia turístico, não, aqui era a casa de custódia, que era a prisão. E aí tinha um buraco ali. E aquela escuridão lá, meu filho, já era.
Aí na hora, quando eu visualizei aqui, eu lembrei dessa situação de Paulo. Falei, meu Deus, ele no escuro calabouço subterrâneo. Lá em Roma, ele falou isso aqui. Tanto você estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias já tenho experiência. Então eu não estava teorizando, né? Não estava teorizando. John Piper, ele, ao comentar essa passagem, ele disse o seguinte, tudo, quando ele fala assim, tudo posso naquele que me fortalece, olha o que ele escreveu aqui. Tudo significa, eu posso sofrer fome. Por meio daquele que me fortalece. Então vai de encontro às mensagens triunfalistas de hoje em dia. Eu posso ser destituído de comida e roupa, por meio daquele que me fortalece. É isso que Jesus promete. Ele nunca nos deixará ou abandonará. Se passarmos fome, Ele será nosso pão eterno que dá vida. Se formos envergonhados com nudez, que era muito comum à época entre os prisioneiros, Ele será nosso vestuário perfeito, de total retidão. Se formos torturados, e nos fizerem gritar em nossa dor mortal, Ele nos guardará de amaldiçoar seu nome e restaurará nosso corpo espancado, retalhado, à beleza sempiterna, ao estado de incorruptibilidade, ao estado, né, de glorificação. Um outro estudioso, né, do Novo, né, Testamento, olha, gente boa que estudou, que Deus deu uma mente privilegiada, a oportunidade de chegar ao máximo do estudo, para poder trazer para nós luz ao texto, eu vou recorrer, tem jeito. William Barclay, fui lá cutucar, observar o que ele tinha para falar sobre o assunto. Ele argumenta que o substantivo hipomonê, claro, no grego, normalmente traduzido por paciência, ou muita paciência, é uma virtude varonil que leva a pessoa a, abre aspas, suportar o aguilhão do pesar, o choque da batalha e a chegada, né, da morte. É uma virtude varonil que leva a pessoa a suportar o choque da batalha e a chegada da morte, não só com resignação e coragem, mas com esperançosa, né, perspectiva, porque sabe que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Eu estou citando aqui Romanos, capítulo 8, né, versículo, né, 18. E mais, a quem? Escreve o apóstolo Pedro sob inspiração, a quem, não havendo visto, há mais, no qual não vendo agora, mas crendo exultais, com a alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação, né, da vossa alma. Portanto, meus irmãos, irmãs que estão aqui, né, presencialmente, e aqueles que porventura estão aí nos acompanhando pelo Facebook ou pelo YouTube, agora, mas essa questão do virtual é interessante, meus irmãos.
às vezes dobra o auditório no outro dia. Então, por isso a relevância dessa gravação aqui. Postei coisa que 1 ano atrás, eu ouvi ontem, alguém curtiu e compartilhou ontem. Portanto, a virtude triunfante, né, da vida cristã, a saber, a muita paciência, é fundamental e com certeza será um divisor de águas na nossa vida. Algo, né, que representará uma mudança importante na nossa, né, cosmovisão. Certamente é por isso que a gente está, por falta dessa virtude, que tem muita gente vacilando. Inclusive muita gente boa. Porque talvez porque esperava outra coisa, ser mais fácil estudar. Imaginava mais ou menos o trabalho, mas não tinha noção da cobrança que iria receber. E aí desistiu. Estava estudando para o concurso, era muito difícil, precisava estudar 8 ou 10 horas por dia também, não teve força para encarar. E no casamento achou que só era I love you, don't cry for me. E aí percebeu que tem a rotina, o dia a dia, a chatice, o cansaço, a rotina se atrapalhou todo. E a doença. E a idade que chega para todo mundo. E aí opta por um mundo da reclamação, da murmuração, não sabe fazer outra coisa. Ao não ser murmurar, reclamar, e transforma a vida em tragédia e ainda afirma, desabafa. Chega. A melhor coisa do mundo é não nascer. A melhor coisa do mundo é não nascer. E a segunda, morrer ou nascer. Porque não conhece essa virtude. Então que Deus nos ajude, né, para o Espírito Santo de Deus estar aplicando melhor, com eficácia, essa mensagem, né, nos nossos, né, corações. Então não era nada demais que eu tinha para falar com vocês não, meus irmãos. Era isso aqui. E tem sido assim o meu ministério. Mas é algo que eu penso que vai trazer para nós, soerguer a nossa vida. E eu penso que é algo que vai nos fazer adultos. Para encarar a vida cristã, que é a vida como um todo. Alguém falou que é encarar a vida de frente. Alguém falou, não, mas aí é redundância. Mas então, é encarar a vida. Que Deus nos ajude, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé então e orar. Hoje à noite, meus irmãos, nós vamos aqui dar continuidade. E você vê que o texto, não tem como você ver, eu parei aqui na muita paciência, no versículo 4, tem um versículo 5, tem um versículo 6, tem um versículo 7, tem um versículo 8, tem um versículo 9, tem um versículo 10, é só um parágrafo. Então, nós daremos continuidade, e na muita paciência, hoje à noite, se for da vontade de Deus, né? Como diz Tiago, né? Se Deus quiser, faremos isto ou aquilo. Se não, não faremos nada. Se não, não estaremos aqui. Nós vamos orar. A Damares pediu que nós estivéssemos orando. A Edna mora aqui. E a Edna não é membro de nossa igreja, não. Mas a Edna frequenta, Lucas é testemunha disso, e a Nildo.
A Cidade Nova, desde 90, do ano 2000, ela frequenta, ela morava ali perto, vizinha de Dona Zeli, e tinha um comérciozinho ali, né, de fita, grava, DVD, não sei o quê, e frequentava. Aí ela descobriu que a gente estava aqui, ela não é mesmo, a escola dominical ela vem. E aí, enfim. E há poucos dias ela passou aqui, brincando com todo mundo. Não vou chegar aí não, estou aqui com... Acho que estava guiando um animal. E a família, praticamente todo mundo foi contaminado pela Covid, a irmã dela aqui também. E só que ela foi parar na UTI, graças a Deus está reagindo bem. Mas ela pediu, pastor, ore, né, pela minha mãe, filha única, né? E está com coração na mão. Devido, claro, não poderia ser diferente pela sua mãe. A Marlene colocou agora no grupo, que a dona Deloide também, né? Não está bem dentro de saúde. Minha mãe está internada no PU, esperando vaga por hospital. E pedindo oração, e nós vamos orar nesse momento. Pai de misericórdia, nós aqui, mais uma vez, queremos render graças ao Senhor pela honrada oportunidade de viver, de estarmos aqui na Tua casa com os irmãos e irmãs, a despeito de tudo que nós passamos, de privação desse privilégio, devido às medidas restritivas. E agora, ó Deus, usufruindo, né, desse privilégio, a nossa oração para que seja assim, não tenhamos mais nenhum retorno, no sentido de medidas restritivas, mas que seja algo para valer, de agora em diante. Não só na igreja, mas também na escola, na faculdade, nos trabalhos, no lazer, no esporte, e para que possamos, ó Deus, retomar de forma definitiva a nossa vocação e todos os trabalhos, e que possamos servir ao Senhor e a nossa geração integralmente. Queremos te agradecer também, ó Deus, pelo acesso à Tua presença. A oportunidade de estudar, de contemplar as belezas da Tua lei e extrair ensinamentos, né, para a nossa vida. E reconhecemos, ó Deus, que precisamos dessa virtude para a nossa vida. Não teremos condições de resistir. Nós vimos ontem um experimentado pastor que disse: eu não aguentei, eu desisti. E porque nós somos seres humanos, ó Deus, totalmente dependentes, né, do Senhor. Então, esteja revigorando as nossas forças, aumentando a nossa fé, para que possamos, né, continuar com essa força, né, e capacidade que vem, né, do alto. E queremos orar, ó Deus, pelos enfermos, e pela Edna, pelos seus entes queridos que também foram contaminados por essa Covid, e tantos outros, ó Deus, que ainda estão acometidos, internados na UTI, por conta dessa pandemia. Houve uma diminuição do número, né, de pessoas contaminadas, mas ela ainda é uma realidade no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso estado. Queremos lembrar de Dona Deloide, ó Deus, serva do Senhor, e que se encontra ali internada, e queremos orar, né, por ela nesse momento, pela equipe médica, por aqueles que estão ali com ela, também livrando, ó Deus, de não serem contaminados ali no PU, no hospital, nem tampouco Dona Deloide, de tal maneira que a nossa oração pela recuperação dela. Então tem misericórdia, ó Deus, da Tua serva e de todos aqueles que carecem da Tua visitação. Fica conosco hoje e para sempre, no nome de Jesus. Amém. Obrigado, meus irmãos, Deus a todos.